Olá, estrelas, como vão vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre um pequeno resumo. Nós vamos conversar sobre um pequeno resumo das minhas leituras do mês de dezembro e foram exatamente do mês de dezembro, porque eu terminei minhas leituras dia 31 de dezembro, porque eu coloquei essa meta que eu queria terminar todas as leituras até o dia 31 de dezembro. E como sempre aqui em Salvador está um calor insuportável, eu estou quase derretendo, sendo que eu lavei meu rosto nesse instante para poder gravar esse vídeo, para poder é ótimo, para poder gravar esse vídeo. E também eu estava tirando uma foto. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que esse ano eu estou conseguindo ser mais produtivo. Eu não estou ficando tanto cansado, eu estou conseguindo ser mais produtivo. E aproveitando o ensejo, eu quero desejar um feliz 2021 para vocês. Que o ano de vocês seja maravilhosos. Estipulem metas se vocês estiverem aptos a realizá-las, ou se vocês não estiverem aptos a realizá-las também, coloquem suas metas ou não. Esse ano não coloquei metas. Nos outros anos eu colocava muitas metas, eu colocava ser mais paciente. Teve um ano, que foi 2017, eu tinha 14 anos de idade, eu estava no nono ano. Eu coloquei ser mais paciente, eu fui a pessoa mais estressada que existiu. Conhecer novos lugares, eu praticamente só fiquei dentro de casa. Ter notas melhores, praticamente minhas notas foram baixas. Estudar mais, eu praticamente passava a tarde toda dormindo, então praticamente todas as minhas metas foram minadas. Então esse ano eu resolvi não colocar metas. E lembrando que o ano que eu mais estudei, que eu mais tive notas melhores foram 2019, que no caso foi o ano anterior a 2020. Porque nós já estamos em 2021 e até agora não caiu minha ficha que nós estamos em 2021, gente. Não caiu a minha ficha. Infelizmente, muitas pessoas não vão ter consciência. Está vindo a segunda onda da Covid-19, mas eu não quero falar sobre assuntos ruins. Eu quero falar sobre coisas boas com vocês. Quero compartilhar coisas boas com vocês. E então vamos lá, porque eu sei que eu falo demais, eu sei que eu já falei demais, mas eu vou tentar falar somente o necessário e fazer com que esse vídeo seja curto. O primeiro livro, que na verdade esse livro eu não terminei. Eu nem vou falar muito, porque naquele outro livro de metas literárias eu já fiz um pequeno resumo. É, esse livro aqui, que é baseado em fatos reais, que está escrito aqui da Delphine de Vigan, já mostrei tudo pra vocês, espelhado não. Ele tem uma capa prateada, aqui do lado ele é rosé e tal, não é muito grosso, mas também não é fino. Eu estava lendo esse livro, acho que outubro, novembro, eu já estava lendo esse livro, só que eu não estava no período muito bom da minha vida. Eu voltei porque meu celular ele está muito carregado, porque tem muito aplicativo de editar foto, de editar vídeo, então se sair eu voltar depois, não tem problema. Deixa eu afastar isso aqui um pouco, pra quando eu tá fazendo a edição de chegar o rosto perto, não ficar perto demais. é... Sim, só que eu não estava num período muito bom da minha vida, eu estava com caraminholas na minha mente, eu acho que a pandemia me deixou um pouco ansioso. Eu nunca tive muito problema com ansiedade, mas a pandemia me deixou um pouco ansioso. Então, eu terminei de ler esse livro em dezembro, ele é um thriller psicológico que eu não estava entendendo quase nada, porque eu tá... Mas depois, eu acho muito importante fazer isso depois de você ler um livro que você não entendeu muito bem, ou um clássico, isso eu vi essa dica foi no Clube de Leituras do Clássicos AA, que é você pesquisar no Google em fontes seguras a opinião de outros autores. Gente, minha unha tá bonitinha, né? Tá feita. Tá até pintada de color. Meu Deus, eu sou muito aleatório. Você vê a opinião de outros autores e de pessoas formadas em literatura, pessoas formadas em letras, jornalistas, sobre o livro. Esse livro aqui ele foi escrito pela autora Delphine de Vigan. E nesse livro, Delphine, que não é a autora, é uma personagem, ela é escritora e ela escreve uma autobiografia da sua vida e começa a receber ameaças de um possível parente, que pode ser seu primo ou seu tio, porque ele é do sexo masculino, que fica enviando e-mails para ela ameaçando, afirmando que ela não disse toda a verdade sobre a família na sua biografia. E depois disso, ela não consegue mais escrever nada. Até o simples fato de pegar uma caneta a dar ânsia de vômito. Ou seja, ela não consegue escrever nada.
E ainda pra piorar, ela começa a ter amizade pra... Eu acho que no livro ela não tem uma família, mas é afirmado algumas vezes que ela tem um filho e um esposo, que eu acho que é a mesma coisa da autora na vida real. Ela conhece uma Ghostwriter, que se não me engano eu tô pronunciando... Gente, se eu pronunciar os termos em inglês correto, eu já falei em outros vídeos, não se preocupem. Não se preocupem e podem me corrigir mesmo, não ligo, porque eu não sei pronunciar inglês muito bem. Esse ano eu vou fazer curso de inglês, o que já era pra ter feito há muito tempo. Tudo que eu não fiz nos outros anos eu vou fazer esse ano. Ela, sim, que eu nem sabia o que significava isso. Depois eu fui pesquisar, isso realmente existe. Ghostwriter, traduzindo para português, significa escritor fantasma. São escritores que cobram de 5 a 50 mil reais para poder escrever o livro de celebridades ou de outras pessoas que não têm o dom da escrita. As pessoas elas pegam essa ideia, ela dá pro Ghostwriter, que é o escritor fantasma, esse autor fantasma, e ele escreve o livro para essa pessoa paga ele e o livro é publicado, mas ninguém sabe que foi o Ghostwriter que escreveu. Tudo vai ser como se fosse aquela pessoa que tivesse escrito aquele livro. Mas quando é biografia, até que não. Quando é biografia, porque geralmente quando é biografia, a própria pessoa ela não escreve sua biografia, são outras pessoas que escrevem a biografia dela. Pronto, eu só queria situar vocês sobre esse assunto. Aí, essa Lee, do Ghostwriter, que é a escritora fantasma, ela fica a depreciando ainda mais Delphine. Ela fica dizendo que ela não vai conseguir escrever, ela fica... ela é uma pessoa chata mesmo, insuportável, ela fica antipática, que nós não somos mais obrigados a aturar, porque antes eu ficava... Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, não aturem gente pessoas chatas. Antes eu ficava, eu tenho que ser educado. Até a educação demais é um problema. Quando você é educado demais, as pessoas querem montar nas suas costas e fazer pocotó, pocotó. Mas é verdade. Minha risada parece que eu tô tendo asma, mas não é asma não. E é um thriller psicológico e ele termina com uma... Eu não quero nem saber, eu acho que eu vou dar spoilers pra vocês mesmo. Ele termina assim. Ele disse que se ela não conseguia falar, talvez devesse escrever. Para si mesma. Ela gostava de escrever, não gostava? Ela não respondeu nada. Pensou com força nas palavras que não podia dizer. Pensou o mais alto possível para que ele ouvisse. Sou mesmo tão feia, tão ridícula, tão diferente, tão corcunda, tão mal penteada, tão má? Tenho medo de ficar maluca. Tenho medo e não sei se aquele medo existe, se ele tem um nome. Fim. E esse último trecho aqui, tenho medo e não sei se aquele medo existe, se ele tem um nome. É uma coisa muito interessante, porque nesse livro aqui nós temos também essa questão do entrave entre o real e o irreal, ou seja, o real e o utópico. O que é realmente real? Por exemplo, as Voltei. Eu sabia que ia acontecer isso. As histórias baseadas em fatos reais, elas têm um quê de não real, né? De utópico. Porque muitos autores, ou até diretores de cinema, eles colocam coisas naquela história que não é real para entreter o público a gostar daquela história. Então é isso que nós vemos aqui também. Essa crítica do que é realmente realidade e do que não é. E uma coisa muito interessante é que Delphine do livro é totalmente parecida com a autora. Parece que a autora ela usou de forma... Ela usou a terceira pessoa do singular para falar sobre ela mesma no texto, mas eu não sei se isso é real. Delphine de Vigan é uma autora francesa. E também outra coisa que também é muito interessante é que a própria autora desse livro escreveu um livro sobre a mãe dela na vida real, que fez um sucesso estrondoso. E depois disso eu acho que ela ficou com problemas também para escrever, mas eu não sei se é realmente correto, porque o artigo que eu li que falava sobre esse livro já foi há um mês, então eu não tenho a mente de ferro, né? Vamos lá, que eu já falei demais. O segundo livro que eu li não está aqui, mas eu vou falar. Eu vou deixando, vou até vir pra aqui, porque eu vou deixar passar aqui a foto que foi O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que na verdade foi um livro que era pra eu ter lido no nono ano, mas eu era cara de pau, não gostava de ler, então eu não li. E eu resolvi ler esse ano e eu quero ler outros livros de Eça de Queiroz, mas não me entreteu muito não. Primeiro, você tem que ficar pesquisando milhões de significados de palavras, esse é o barulho do portão daqui. Milhões de significados de palavras, porque aqui tem portão em tudo quanto é lado. O significado de palavras, porque é uma escrita muito rebuscada. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês que eu acho muito interessante é o quão a literatura nacional ela tem uma escrita muito mais rebuscada do que a literatura estrangeira. Dependendo da escola literária, como a colega Sandra do Clube de Leitura da Zaha falou.
mas eu nunca li um livro de clássico até agora no Clube do Zahar, da editora Zahar, que tivesse uma escrita tão rebuscada quanto essa de Queiroz. Eu gostei. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem, tem um filme muito conhecido que é com Miguel Falabella. Não, Miguel Falabella não, Débora Falabella, que faz o papel de Luísa. Tem o Primo Basílio, que faz o papel do Primo Basílio é Fábio Assunção. Mas ele é muito parecido ele é muito fiel ao livro, só que as características dos personagens não. Mas é muito interessante nós vemos esse período realista, né? Que o Primo Basílio foi um dos livros que deram o pontapé inicial para a percussão de livros com essa característica realista, naturalista no Brasil. Na verdade, ele é um livro mais realista do que para naturalista. Naturalista é mais aquela fase de colocar características de personalidade animalescas nos seres humanos, como, por exemplo, seres humanos com características selvagens, como se fossem animais irracionais e não animais racionais. Mas, especificamente, o Primo Basílio se trata do período realista. Eu acho que eu tô falando demais como igual um professor, acho que vocês não vão entender. Eu acho que é melhor falar mais para todos nós entendermos, porque eu acho que até eu, se tivesse ouvindo uma pessoa falando da forma que eu tô falando, não tava entendendo nada. Luísa, ela teve um caso no passado com Basílio, que era o primo dela. Luísa se casou por conveniência com Jorge, conveniência, e ela tem uma empregada que todos na rua conhecem como a Tripa, que é Juliana, e ela tem uma amiga chamada Ludovica. É Ludovica? Gente, não tô lembrado. Eu vou colocar aqui o nome pra vocês. E ele não. Jorge não gosta dessa amizade com ela porque ele acha Ludovica. Ludovica. Não é Ludovica. Então eu vou parar de falar assim. Muito devassa para as mulheres da época. Basílio viaja. Basílio viaja não, Jorge viaja a trabalho, como ele sempre anda viajando, e Basílio volta do exterior para o Brasil e ele força uma relação com Luísa. Luísa resiste, resiste, mas tem um momento que ela não resiste. Aí Juliana começa a ameaçar Luísa porque Basílio envia cartas para ela e eles se encontram num apartamento. Um apartamento não, tipo uma flat, pé de chinelo que ele leva a ela. E depois ela fica com remorso porque traiu Jorge. As questões humanas é abordada nesse livro de uma maneira tão linda que... E também tem um trecho desse livro que está na música de Marisa Monte, Amor I Love You. Minha boca já tá ficando seca. Que eu sei praticamente todo de cor, que é assim. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o orgulho dilabutava seu calor alvoroço que saía dela, como um corpo ressequido que se estira no banho térpido. Sentia uma acréscimo de estima por si mesmo. Entrava o frio em uma existência superiormente interessante, onde a alma se cobria em um êxtase. Não. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. O resto, o meio eu errei um pouquinho. E eu acho esse trecho com uma carga emocional tão grande que vocês nem imaginam. É lindo demais. É traição, é traição. É adultério, é adultério. É mentira atrás de mentira, é atrás de mentira atrás de mentira. Mas uma coisa que eu amo, saber viver. Roberto Carlos cantando aqui. Voltando. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele aborda o ser humano como ele é. Eu não gosto muito dessa coisa ilusionista, da paixão, do amor, porque não é real, gente. É claro que o amor é real, mas o casal ele tem problema como qualquer outro. Então eu não gosto muito desses livros clichê, que se encontrou no colégio, que noivou, que casou, aí teve uma briguinha, aí separou, aí depois voltou. Esse negócio de muita água com açúcar não faz muito mexer. Eu gosto de um negócio pé no chão. E pronto, e eu gosto de um negócio assim. Não, eu não tenho nada contra quem gosta. Mas eu, Luiz Felipe, que eu não gosto muito do Luiz, prefiro esses romances pé no chão. Esse livro é da minha colega Emery, eu já devolvi a ela. Então vamos para o terceiro livro desse mês, que foi A Mulher na Janela, de A.J. Finn, que é um autor homem, eu pensando que era uma moça. Desculpe, AJ, se você estivesse vendo esse vídeo. Claro que ele não vai estar vendo esse vídeo. Ele tem coisa mais importante do que pra fazer do que ficar vendo um vídeo de um adolescentezinho daqui do Brasil. Sim, não me menosprezando, claro.
É um thriller psicológico e é muito bom. Anna Fox, ela... A vida dela é beber vinho Merlot. Ela vive enclausurada no seu apartamento porque ela tem agorafobia. A agorafobia é um problema psíquico onde, no livro, uma das características principais para esse problema psíquico é a pessoa não conseguir ficar em espaços abertos por muito tempo, não conseguir ficar, ela só consegue ficar em espaços fechados. Mas eu não vi nada referente a isso no Google. Nossa, o Google. Nossa, um ótimo médico é o Google, né? Um ótimo psicanalista. Não, mas eu vi um site seguro no Google mesmo, que uma das principais características da agorafobia é a pessoa ter pavor de situações constrangedoras. Eu não sei se eu tive agorafobia, mas tive um momento da minha vida que eu era assim. Eu tinha pavor de me submeter a situações, a situações que me deixassem em uma saia justa, por exemplo, em constrangimento. Hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia eu passo mico, hoje em dia eu tô nem aí pra nada. Hoje em dia eu tô como Rita Lee, tô cagando, não quero saber da vida de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha. Estou brincando, gente. É porque eu dublei esse áudio no TikTok. Não posso perder o fio da meada. Voltando. Sim. E ela bebe vinho Merlot, ela ama vinho Merlot. Ela não tem um hábitos de higiene muito bons, não é? Tem dia que ela fica um dia sem tomar banho, outro dia ela toma banho, mas isso é característica dos estrangeiros também, não todos, mas alguns. E também ela ama filme. Ah, agora só que faltava avião passando, mas eu vou continuar falando. Ela ama assistir filmes em preto e branco. E ela ainda, divorciada, mas mantém contato com sua filha e o seu ex-marido no seu subconsciente, porque eles não existem. Vocês vão entender no livro, eu não quero falar muito para não dar spoilers. E a outra coisa que ela ama fazer é bisbilhotar a vida dos seus vizinhos. E uma família, que é a família dos Russells, esposa, pai e filho, eles chegam nesse... eles vão morar no prédio que fica ao frente ao que ela mora, e ela começa a bisbilhotar a vida deles, e ele vai entregar uma refeição para ela, o filho de... deixa eu ver aqui. Sim, o filho dessa sua vizinha, ele vai entregar uma refeição para ela e dar as boas-vindas dele próprio, que eles estão ali naquele apartamento. Porque na verdade deveria ser o contrário, né? Deveria ela dar boas-vindas a eles. Mas como ela não sai de casa para nada, ele foi lá fazer essa visitinha. Aí ela conhece, Anna Fox conhece a mãe dele e elas começam a ter uma relação de amizade casual. Jogam elas jogam xadrez e tudo mais. Só que o marido dela vai fazer uma visitinha a ela, inesperada, e nessa visita tem um pouco de deboche, um pouco de ironia. Parece que ele não tá gostando muito dessa amizade da, da esposa com ela. E depois ocorre um assassinato, que eu não vou dizer de quem foi, quem faleceu, quem morreu, vocês vão ter que ler o livro para saber. E tudo gira em torno desse assassinato, só que é uma reviravolta tão grande. Você pensa que esse livro é uma coisa, o autor te dá uma rasteira, essa rasteira daquelas, que não é nada que você pensava. É um thriller psicológico muito bom mesmo. Mas agora ele pode não agradar a todos, porque no início ele tem uma narrativa muito lenta, no meio vai andando e o final ele é extremamente frenético. O final, você descobre o final nas últimas 10 páginas. Isso ainda considerando que ele é um livro um pouco grosso, né? Que ele é 350 páginas certinho. É isso mesmo. Tô falando dos livros pra vocês em ordem cronológica que eu li. Agora o outro livro é Tartarugas até lá embaixo, do autor de A Culpa é das Estrelas, autor de Teorema de Catherine, autor famosíssimo, John Green, autor de o que mais? De Quem é Você, Alaska, que eu estou doido pra ler. E uma frase que eu amo desse livro: é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu, e é verdade. E esse livro tem muitas citações que podem se tornar as favoritas da sua vida. Tem uma sobre os olhos aqui mesmo, linda. Eu não sei, não vou conseguir encontrar, gente, porque livro de thriller, eu não marco com marca-texto nem com lápis. Só marco, nesse aqui eu marquei várias. Eu marquei muita coisa nesse aqui.
nome de filme em preto e branco, e tem algumas leituras aqui também, da indicação de leituras, então, né, já é bom nós encontrarmos uma leitura através de outras leituras, então é muito bom isso. Então depois eu vou dar uma futucada para eu ver, né, o nome de livros, de autores e tal. E esse aqui eu não vou encontrar porque eu não marquei nada. Não sei se você viu, eu marquei de lápis aqui, que é pra depois eu passar pra marcar texto, mas eu acho que nesse eu não vou ter coragem de fazer, que ele é muito fininho. Então eu só marco livro, assim, que eu goste muito, que eu acho que vai trazer muito conhecimento pra mim. Agora thriller, que eu leio muito rápido, eu geralmente não marco. E eu ainda vou colocar o post-it. Então eu não sei se eu vou encontrar essa citação que eu falei pra você dos olhos. Não, só tem essa mesmo que eu amei também. Qualquer um pode olhar para você, mas é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Aqui nós nós temos um breve encontro com Asa Holmes. Asa Holmes, ela é uma estudante que ela é uma estudante que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, vários livros, né, que abordam temas de problemas mentais. Eu já falei um pouco desse resumo desse livro para vocês no vídeo de metas literárias, então eu vou falar um pouco rápido. Ela tem esse problema e uma coisa que eu quero frisar para vocês. O toque, ele não é só a mania de limpeza e a mania de organização. Ele é a mania de limpeza, é a mania de organização e são pensamentos compulsivos. Pensamentos compulsivos que fazem a pessoa não viver de forma plena. Ela vive praticamente 24 horas do seu dia, ou praticamente a maior parte do tempo que ela estiver acordada, preocupada com outras coisas que não é o que ela está fazendo naquele momento e não é coisas que são prioritárias e coisas importantes. Ou seja, ela transforma problemas desse tamanho nesse tamanho, tipo uma bola de neve. Elas fazem uma tempestade de um copo d'água em coisas desnecessárias, mas isso tudo ele tem a ver com o problema mental. Eu não estou julgando essas pessoas, não, pelo amor de Deus, gente. Mas elas têm esse problema. E ela tem esse problema, e aqui, misteriosamente, o magnata bilionário Russell Piquet, se não me engano eu estou falando correto, ele tem dois filhos, que é Dave e Noah, que é o mais novo. Ele desaparece e estão dando uma recompensa, a tal recompensa famigerada de US$ 100.000. Ela, na verdade, ela não está muito com o intuito de encontrar esse... Até porque ela não pode encontrar, quem tem que encontrar são os detetives, mas ela dá uma de detetive aqui, ela é amiga dela. Na verdade, quem quer muito encontrar ele pra ter essa herança é a sua amiga Daisy. Então, deixa eu ver se aqui que é Daisy mesmo, porque é Daisy. Ela quer muito encontrar essa recompensa para melhorar a vida dela, e ela também critica um pouco a sua amiga Asa às vezes, elas são amigas de infância, e aí um dos principais elos para encontrar esse bilionário é o seu filho Davis, e aqui Asa Holmes e Davis eles começam a ter uma amizade que vai transpassando para um relacionamento. Na verdade não é um relacionamento tipo namoro, eles têm uma relação aqui, mas por conta do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ela não permite se entregar completamente. E isso é o grande... Gente, desculpe meus pelos aqui, né? Mas todo ser humano tem pelo. A grande questão aqui é... A grande questão aqui é isso mesmo, que é o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, que permite que a pessoa não se entregue completamente ao trabalho, não se entregue completamente aos estudos, não se entregue completamente a uma relação com alguém. Então, esse livro aqui, ele é emocionante, ele é leve, ele, como eu já falei, ele tem várias citações aqui, citações, ele tem de outros livros, de série também. Aqui fala também sobre o Chewbacca, que era um dos personagens principais do Star Wars. Eu não conheço muito Star Wars. Gente, eu não conheço Star Wars, eu não conheço é, Harry Potter, eu não conheço nada disso. Então, se eu falar alguma coisa errada, me perdoem. Se vocês aí que gostam. Ele é um livro fininho, dá pra ler rápido. Ele foi meu companheiro no ônibus, ele foi meu companheiro no metrô. E John Green, ele aborda essas questões humanas de forma tão bonita, porque, tipo assim, ele transcende do real para o utópico. Por quê?
Ele coloca aqui nesse livro questões do cotidiano e a maioria dos livros dele. Eu não li, só li esse, mas muitas pessoas me falaram, né? Achismo, o que outras pessoas falaram, mas é claro que eu preciso ler para ter certeza. É que ele coloca questões cotidianas e mesmo assim ele dá um toque filosófico e reflexivo para essas questões cotidianas que nos fazem refletir sobre a vida e tudo mais. Eu gosto de livro assim que não tipo assim, não que eu não gosto de autoajuda, mas eu gosto desses livros que fazem nos refletir sobre o que realmente importa na vida. Gente, eu vou dar uma apressada porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo e eu geralmente nunca corto meus vídeos porque eu acho que tudo que eu falo é importante. The Outsiders, Vida Sem Rumo, de Susan Ethan Hinton. Permaneça dourado, Ponyboy. Essa cena é tão triste, gente. Essa cena é tão triste. Aqui nós temos dois grupos de jovens que são os Grazers. Grazers me lembrou o filme Grazers no tempo da brilhantina. Não sei porquê. Grazers que é formado por Ponyboy, Daily. É formado por Ponyboy, Daily, Johnny e mais outros dois que eu não me lembro o nome. Soda Pop. Soda Pop são esses. E o outro que eu não me lembro o nome, gente. Não me lembro o nome mesmo. São esses 5 integrantes que eles fazem parte desse grupo, não, dessa gangue, que na verdade é uma gangue. Deixa eu procurar uma coisa aqui rapidinho. Tá vendo? Two Beach. Two Beach é o nome do outro. Eu tava procurando aqui. Sim, e eles fazem parte de uma gangue, que eles são meninos geralmente de classe baixa e classe média. E eles ficam no lado oeste, do lado norte. Do lado oeste ficam os Sox, que são outros meninos que na verdade eles são filhinhos de papai, tipo de classe média alta, classe alta, mimados, e eles dois se odeiam. E essa rixa deles aumenta mais ainda quando os Grazers, eles têm um encontro casual, eles encontram por acaso umas meninas mimadas, umas patricinhas, que são colegas, namoradas, amigas desses Sox. E eles descobrem esse encontro deles, porque na verdade eles conversam com elas, mas elas não são totalmente iguais, apesar de ser mimadas, elas não são violentas como eles são. Porque uma das características marcadas dos adolescentes desses livros é a violência. Eles descobrem esse encontro e isso acaba gerando mais atrito ainda, que cause morte. E uma cena muito linda aqui é quando Ponyboy e Johnny, eles salvam crianças de serem queimadas, se eu não me engano é no orfanato, mas eu acho que não é no orfanato não. Eles salvam essas crianças de serem queimadas porque estava tendo um incêndio e essa cena é muito bonita. E esse é um livro que ele tem uma escrita muito simples e fala sério. Essa edição da editora Intrínseca de capa dura tá linda. Eu até agora não acredito que eu paguei R$ 21 nessa edição lindíssima, gente, aqui. E no final eu assisti o filme. Sandra, do Clube de Leituras A, ela me deu a dica pra eu assistir o filme e eu já queria assistir mesmo, porque eu gosto de ler o livro primeiro pra assistir o filme. Por isso que quando for pra assistir os Bridgertons, que eu não me engano é assim que fala na série Netflix, eu vou ler primeiro o primeiro livro da Julia Quinn, por mais que eu não seja muito fã de romance histórico. Eu gosto mais de livro de história, assim, de distopia. E tá ficando escuro, então eu vou falar mais rápido. Eles então acaba causando mais atrito e tudo mais. E uma coisa muito interessante é que a autora desse livro, ela começou a escrever esse livro com 15 anos, quando ela estava saindo no cinema com o seu amigo. Ela estava saindo de um cinema com um amigo. E esse amigo, ele foi agredido por um grupo de adolescentes, bem coisa de filmitinho americano, mas foi real mesmo, por ele não fazer parte daquele grupo, ou seja, rixa de adolescente imaturo. E por ele não fazer parte desse grupo, ele foi agredido e ela ficou revoltada, chegou em casa e começou a relatar isso. E na verdade seria um conto que depois se transformou em um livro. Teve várias petições para esse livro ser publicado. Depois tiveram várias petições para haver o diretor do filme, que o diretor do filme fosse Francis Coppola, que era um diretor muito conhecido, foi diretor de outros filmes.
Deixa eu aumentar aqui a claridade. De outros filmes teens da época. E ele tem uma escrita, uma narrativa super simples. E apesar dos Grazeries, os Grazeries são um pouco diferentes dos Stalkers. Porque os Grazeries, eles são meninos que eles são unidos. Apesar de eles serem violentos e tudo mais, eles são unidos, eles são empáticos, eles estão... a relação de Ponyboy com Johnny é tão linda. E Ponyboy, ele é super inteligente, ele gosta de estudar, ele tem notas boas no colégio, principalmente na matéria de matemática. Gente, tá ficando escuro demais, acho que vocês nem vão me ver daqui a pouco. Mas eu vou ligar a luz ali. Ligar a lâmpada. E ele sempre me incentiva a estudar e tudo mais, entrar na universidade. Então a relação deles dois é tão linda, é tão linda. E quando acontece uma morte de um deles, que eu não vou dizer quem é tão triste. É tão triste porque a relação deles é de empatia mesmo, de compaixão pelo outro. Eles cuidam um do outro. Diferente dos Sox, que eles são meninos mimados, filhinhos de papai. E eles têm amizade entre eles, mas eles não têm a empatia, a compaixão, a preocupação pelo outro, como os Greys eles têm. E esse livro ele chocou um pouco a sociedade na época, porque é um livro muito realista e ele foi publicado nos anos 80. Se a sociedade hoje em dia, em Salvador, em qualquer outro lugar do Brasil ainda é conservador, imagine nessa época. E mesmo que fosse nos Estados Unidos, que é um lugar onde as pessoas têm a mente muito mais aberta do que aqui no Brasil. E, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. É, é um livro muito bonito, é um livro que ele, apesar de ter cenas de violência, ele tem um ritmo extremamente frenético, porque é um livro curto, ele é um livro delicado, ele é um livro que ele é extremamente balanceado. Ele é tenso e delicado ao mesmo tempo, ele é violento e amoroso. É um livro que nos faz ficar apaixonados. Não favoritei, porque não faz muito meu estilo de livro, mas é um ótimo livro e eu recomendo muito para os adolescentes lerem. Gente, eu vou ligar a lâmpada e já volto. Está vendo que melhorou, gente? Minha boca tá seca. Eu acho que eu bebo muita água. Vamos para as aventuras de Huckleberry Finn. Gente, eu mostrei esse livro que eu comprei pra vocês no Instagram. Eu não fiz um vídeo porque eu não ia fazer um vídeo só pra mostrar um livro que eu comprei. Comprei pela Amazon com frete grátis por conta do Amazon Prime. Ele foi R$10,90. E ele é um livro que ele é um livro curto, consideravelmente curto. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a citação do livro que está aqui atrás foi exatamente a que eu marquei, mesmo sem ter lido antes. E ele vai ser o livro desse mês do Clube de Leituras dos Clássicos A, se eu não me engano, a conversa já é amanhã, 2 de janeiro, na segunda-feira. Mas eu acredito que não seja, porque a moça, que se chama Tamires, que ela envia o link pra gente do Zoom, ela não enviou link nenhum ainda, então eu acredito que não seja. Ele é um livro de 304 páginas, esse foi o meu último do ano, que eu li dia 31, mas, gente, desculpem, eu vou dizer pra vocês, eu acho que eu tô meio na ressaca literária, então eu não lembro de... A gente tem que falar mais pra fora pra vocês ouvirem. Eu não lembro de muita coisa desse livro. Quer dizer, eu lembro que eu tava lendo... Gente, eu acho que também é a posição que eu leio. Quando eu leio, olhe, olhe é ótimo. Quando eu leio deitado, tipo de bruço, assim com o livro aberto, eu fixo melhor o que tá ali, eu tô lendo. Agora, quando eu leio assim, sentado, com o livro assim, eu não fixo muita coisa do que eu tô lendo. Eu não sei o que é, eu não sei se é a posição do meu cérebro na cama. Porque geralmente eu leio mais na cama, porque todos os vídeos eu gravo no meu quarto. E As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Na verdade, eu queria a edição, né, da Clássicos AA, bonita, comentada. Mas eu não estava com condições de comprar, porque ela estava de R$40. Mesmo que, mas comprando pela primeira vez, ela fica por R$25. É uma dica que eu dou pra vocês. Mas chega, eu vou falar sobre o livro. Na verdade, esse livro ele me enganou um pouco. Ele me enganou por quê? Eu li esse livro praticamente de olhos fechados. Eu pensei que esse livro ele tinha umas 600 páginas, que ele era grosso, mas não, ele é 304 páginas, ele é mais tranquilo de ler. Porque os outros livros foram mais longos, tipo Jane Eyre, que eu não falei aqui com vocês e nada. E também eu pensei que esse livro,
Como me disseram, ele aborda a questão do racismo. Gente, esse livro ele não aborda a questão do racismo. De forma, tipo, ele não fala sobre escravidão, e aqui não é retratado a vida dos escravos, a vida das pessoas pretas na sociedade do século XVII, no século XVIII, e transcendendo até hoje, porque hoje, apesar de ter havido a abolição da escravidão, hoje em dia o negro ainda vive escravizado no Brasil. Escravizado do quê? Do racismo. Porque uma pessoa negra no Brasil, na verdade é preto, mas eu prefiro utilizar a nomenclatura negra porque pra mim preto é lápis de cor, desculpe quem achar que eu estou sendo racista. Mas não ter a liberdade de ir no shopping e andar tranquilamente porque uma ou duas vezes ou muitas vezes vai ter um segurança seguindo a pessoa, a pessoa entra numa loja para comprar, o vendedor trata melhor uma pessoa que é branca do que aquela pessoa que é negra e negligencia aquela pessoa que é negra naquele local. Então hoje em dia, até hoje em dia, o negro ele vive escravizado pelo racismo. Eu nunca passei por muitas situações assim, eu já sofri. Eu não vou dizer, vou aqui abrir pra vocês. Eu já sofri racismo velado uma vez, mas não me disseram nada. Mas a forma que a pessoa agiu demonstrou isso. E outra vez também, foram duas vezes. Mas não foi assim um racismo escancarado. Não foi um racismo velado, mas não foi uma coisa assim que me marcou muito. Graças a Deus. Eu acredito que eu tenho até sorte por morar no Brasil, ser negro e não ter sofrido racismo de forma explícita. Mas voltando aqui para as aventuras de Huckleberry Finn. Aqui nós conhecemos Huckleberry Finn, que ele é maltratado pelo seu pai. Ele vive ele vive sob a custódia da viúva e de outra moça que é amiga dessa viúva. Aqui não menciona o nome do pai dele, não menciona o nome da viúva, só fala o pai dele, a viúva, e outra moça que se eu não me lembro o nome dela, gente. Quando eu falo pra você que eu não tô lembrando o nome de quase nada, vocês me perdoem. Senhorita Watson. Senhorita Watson. E ele vive sob a custódia delas duas. E, nossa, pra que bater o portão desse jeito, gente? Ele vive sob a custódia delas duas. E o seu pai o explora. Ele trabalha e o seu pai, ele praticamente pega todo o seu dinheiro, ele é um homem bêbado, embriagado, ele nunca cuida do filho. E ainda quando o filho dele começa a aprender a ler, ele começa a aprender a escrever com a viúva, que ela acha isso muito importante para ele, o seu pai, ele não gosta disso, ele não gosta nada disso. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse livro é que o autor, Mark Twain, se não me engano, estou pronunciando corretamente, ele coloca a forma como os escravos falavam. É claro que eu não vivi no século XVII, eu não sei como os escravos falavam. Mas provavelmente, não sendo racista, é claro que um escravo, ele não fala... Um escravizado, né? Porque nenhuma pessoa, ela é escrava por natureza. Nenhuma pessoa escravizada, ela falava como o senhor de engenho falava. É claro que o senhor de engenho, ele falava de forma mais formal, né? Tinha aquele negócio de senhor meu marido, as senhas falavam, eles falavam estava, os escravizados não, eles falavam com uma linguagem mais chula não, mais simples, cometendo erros de concordância verbal, e o autor, ele coloca isso bem abordado aqui no livro. Ele coloca igualzinho como os escravizados falavam. Por exemplo, aqui ele coloca aqui, por que não me chamou? Ele não coloca por que não me chamou. Ele coloca por que não me chamou. C-H-A-M-O e acento circunflexo no O. Como se, da mesma forma que os escravizados falavam. E aqui depois ele decide, Huckleberry Finn, para tentar fugir de toda aquela da sociedade e do seu pai bebum, ele se finge de morto e Jim fica muito triste, vai para a floresta e ele vai para essa, porque na verdade é uma espécie de ilha, e ele também vai para essa ilha, ele encontra Jim, que é outro escravizado, mas Jim já é uma pessoa, como eu posso dizer, leiga. Jim não sabe ler, ele não sabe escrever.
o autor não colocou isso aqui, mas é claro que é demonstrado, né, nos diálogos. E ele pensa que é uma assombração, na verdade, mas não é, porque ele se fingiu de morto. Essa verdade já tinha se expandido por toda a cidade daquele local. As pessoas acreditavam que realmente ele tinha falecido. E uma coisa muito interessante é que as pessoas se importaram muito com ele, com a morte dele, apesar dele ser um escravizado. Com a morte dele, apesar dele ser um escravizado. E isso é uma coisa um pouco ilusionista, né? Porque se fosse na realidade não teria isso, porque praticamente a vida de um escravizado na época não valia nada. Mesmo que ele soubesse ler, escrever, ele tinha um pingo, 1% mais de respeito do que aqueles outros escravizados. Mesmo assim, ele nunca poderia se comparar a uma pessoa da sociedade branca. Então, ele encontra, eles vivem em várias aventuras, aqui tem várias aventuras. Então, quando eu falo que eu não lembro muita coisa, se livra dessas aventuras. É porque acontece tanta coisa suscetível uma da outra. Ele se veste de mulher, é um livro que ele aborda essa questão da escravidão de forma cômica. Não é um livro que ele trata sobre racismo de forma profunda. Não é um livro que ele trata sobre escravidão de forma profunda. É um livro que ele trata dessas questões de escravidão sim, e de racismo sim, de racismo estrutural sim, mas de forma muito cômica e engraçada. E eu indico esse livro pra vocês, até pra ler pra crianças mesmo. Só tem alguns termos assim que eu acho que você teria que ler antes pra anular quando se você for ler pra uma criança. Mas é um livro muito bom e chega, gente. Então, essas foram as minhas leituras. Foram 6 leituras no total. A outra não tá aqui, como eu falei que eu vou colocar foto pra vocês. Que foram essas minhas 6 leituras do mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Curtam esse vídeo. Eu sei que eu falei demais, eu sei que eu falo demais. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, me sigam nas minhas outras redes sociais que eu vou estar deixando passar por aqui, gente. Gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês também. Eu tô um pouco sumido daqui porque eu tô colocando mais resenha no Instagram, porque lá tem mais engajamento, lá tem mais curtida, eu tô querendo mais focar no perfil do Instagram. Quando eu tiver com o perfil do Instagram consolidado, e aí sim eu começo a colocar vídeo aqui no YouTube. Um beijão pra vocês.